Oh, Mas oh. você tá gravando? Tá gravando. E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Rodrigo e hoje eu vou fazer um vídeo meio diferente pra vocês. A gente fizemos só de Metal Slug, mas agora eu vou fazer de Yu-Gi-Oh! E eu estou com um amigo meu aqui no Skype, um grande amigo meu que é o Ronaldo. Falou e aí, Ronaldo. Fala galera, aqui é o Ronaldo e duelista desde sempre. E eu vou vir aqui pra limpar o chão com o nosso Rodrigo aqui, né? O pior é que ele vai limpar mesmo, porque eu não sei jogar nada, mano. Meu deck tá um lixo, cara. Vamos ver aqui. É o deck de dragão. Então será um confronto entre dragões. Lhe aviso disto. Você lembra dos meus dragões brancos, né? Você quis dizer que você lembra dos meus dragões brancos? É, galera, eu tô sem gravar vídeo também, porque o trabalho de escola tá foda e. Mentira. Ah, É vagal. Fica na internet o dia inteiro. mentira. O trabalho de escola tá muito pesado, galera. Então, isso tá dificultando bastante as gravações. Deixa eu ver. Nossa, cara. Sabe aquele calculate que dá 100 barra alguma coisa lá? Aham. O meu tá 100 barra 59. Tá bom, né? É. O 100, na verdade, ele a cada derrota Hum. ele diminui em um. E a cada vitória, se não me engano, ele aumenta em tipo 50, mais ou menos. Do lado, eu não, é tipo a sua experiência, então ela vai aumentando, ela não abaixa, ela vai aumentando progressivamente. Hum. E o wins eu tenho 8 e luzes eu tenho 34. Nossa, Aí já fica meio complicado. ai, ai. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês também o tipo de construir deck, né? A gente pode aqui no, caramba, new deck, colocar um nome de deck aí. Avisa que a gente vai estar duelando pelo Dueling Network antes, né? É bom avisar, sei lá. O site aqui em cima do Dueling Network, eu vou deixar na descrição aí pra vocês que quiserem jogar e não conhecem. Dá pra jogar online e pode ficar até duas pessoas de espectador, não pode? Não é isso? Não, se não me engano, o espectador não tem limite. Ah, Mas ele tem diversas restrições. Tipo, ele não pode. Ele vê o campo. Ele não pode ver nem a mão dos jogadores, nem as cartas setadas. então, a gente tá falando com o Ronaldo porque ele joga essa porra há mais de 20 anos, né? É, tipo, eu só tenho 17, mas beleza. Aí a gente vai aqui e escreve o nome da carta, né? Mas tem que ser em O, inglês. o Dueling ele pega o tradicional de campeonatos, que são as cartas em inglês. Oxi, Mesmo o jogo sendo original do Japão, essa porra, o campeonato funciona com cartas em inglês. eu acho que eu escrevi Dragon Ace. Nossa, Blue Ace Dragon, acho que escrevi errado, então não achou, aí a gente escreve Dragon, no caso. Aí aparece uma cacetada infinita de monstros. Ó, 19 páginas. É, então. Escreve. De que tal escrever certinho, amigo? Pera aí. Ah, É lembrando feio. que na pesquisa de cartas, como você pode ver, você não usa só o nome. Você pode usar a descrição da carta, que é como se fosse o texto que está embaixo, que é o efeito ou um texto. O tipo da carta, se é Monster, Spell ou Trap. Os atributos. O tanto de ataque e defesa que a carta tem. E é isso. Exato. E Ronaldo, você que manja aí, cara, essas cartas roxa, azul, o que ela significa? Explica aí pra galera, cara. Carta azul, monstro ritual. Acho que é. É, isso aí. Que nem o Amulete Dragon S, já viu falar nele? É monstro ritual. Ele só pode ser invocado pelo efeito de uma carta mágica de ritual que exige um tributo
Por exemplo, o monstro ritual de level 8 exige um tributo de level 8. Hum. Você tem que sacrificar 8 cartas, 8 monstros que juntos somem level 8. E o level do monstro é medido pelas estrelas que tem na parte superior. Uhum. E as cartas brancas é as Os, mo- fusões, não é? os síncros. É, Os os monstros síncros. síncros. Porque Synchronous, no caso, você usa um monstro Turner, mais um monstro qualquer, não Turner, né? E Isso. faz ela. Ou, por exemplo, você precisa. O monstro Tanner, no caso, precisa ser. A soma do level do Tanner com o não Tanner precisa ser igual ao level do monstro que você vai invocar. Uhum. Tá certo. O... Então é meio complicado. É. Por isso Mas, que. mas em pouco tempo você pega a prática. Sim. Por isso que no meu deck normal, eu não tenho esse extra deck aí que envolve monstro Turner e não Turner. Ah, é facinho, depois de um tempo você se acostuma. Eu não me acostumei até hoje, eu não jogo muito isso, então. Ué, mas e essas cartas que tá escrito OCG nelas, velho? O que que é? OCG são Isso. cartas do Occidental Trending Card Game, que é o. Essas são as cartas que só foram lançadas pro Japão. Ah. Por isso tem OCG. Antigamente não tinha isso aí, né? Colocaram agora então. Sim, na verdade sempre teve, só que no Dueling atualizaram isso há pouco tempo. Sim. Aí, ó, achei os dragão branco de olhos azuis. Podem ver que tem uma cacetada de dragão branco de olhos azuis. E só muda a figura da carta, ó. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui também é. Nossa, nova figura do dragão branco tá da hora, mano. E o Brionac Dragon tá banido? Sim. Antigamente não era banido. Não, mas tem um lance, né? O Banlist ocorre, se não me engano, tem 3 vezes por ano ou 2 vezes por ano. Uhum. Vamos ver aqui. Ah, carta preta. A carta preta, Isso. pô, cara, assim é racismo, mas beleza. Ó, vou facilitar a sua vida, eu vou explicar quais são as cartas existentes e como elas funcionam. Isso. Primeiro a gente tem os monstros normais. Porque eles são chamados assim porque eles não possuem nenhum efeito especial. Um bom exemplo disso é o Dragão Branco de Olhos Azuis. Ele é um monstro normal. A carta dele é meio amarelada e a descrição dela descreve o monstro em si, não fala de nenhum efeito. Esses foram os primeiros monstros a serem criados. Depois teve os monstros com efeito, que eles são mais alaranjados e possuem um efeito de monstro. Por exemplo, o Mirage Dragon, que impede que o oponente ative cartas armadilhas durante a fase de batalha. Esses monstros foram criados, foram os segundos a serem feitos. Ju- Junto com eles tem as cartas mágicas, que são de três tipos, de 5 tipos. Hum. 6 tipos. As cartas mágicas normais, que você só pode ativar elas no seu turno, e elas são enviadas para o cemitério logo em seguida. As cartas mágicas contínuas, que você só pode ativar no seu turno, e elas permanecem no campo até serem destruídas. As cartas mágicas de equipamento, que é como se você equipasse o seu monstro com uma arma nova para ele ficar mais forte. Aumenta o poder de ataque ou dá algum efeito bônus para ele. As cartas mágicas Kick Play, que podem ser jogadas no turno do oponente. As mágicas de campo, que alteram o cenário da batalha, como se fosse mais ou menos isso, e causam algum efeito especial para algum tipo de monstro em especial. E as mágicas de ritual, que servem para invocar monstros de ritual. Depois a gente tem as cartas armadilhas, que são de 3 tipos: normal, continuous e counter. As armadilhas normais são como a Mirror Force, a Força Espelho. Ela é normal, ela não tem nenhuma nada especial assim. Ela pode ser ativada no, ela é a Mirror Force no caso é ativada em resposta a um ataque, mas ela é uma carta normal.
Depois a gente tem as armadilhas contínuas, que continuam em campo e até serem destruídas. E as armadilhas counter, que são ativadas em resposta a alguma coisa. Um exemplo delas é a Trap Jammer, que é ativada quando um oponente ativa uma carta armadilha normal durante a fase de batalha. Depois disso, a gente tem os monstros do Extra Deck, que são Ritual, Fusão, Síncro e XYZ ou Exido. Os monstros rituais, como eu já expliquei, são invocados através da mágica de ritual e você tem que tributar um determinado número de monstros que somem o level deles. Os monstros fusão são a união de dois monstros. Um exemplo é o Black Skull Dragon, que é a fusão do Rei Caveira com o Dragão Negro de Olhos Vermelhos. Para invocar eles, você precisa de uma carta de fusão. E a mais conhecida é a polimerização, que você invoca a descrição dela, o efeito dela é o seguinte: você invoca por invocação fusão um monstro fusão do seu extra deck, usando os monstros da sua mão ou do campo como materiais de fusão. Os materiais de fusão são as cartas que você usa para invocar um monstro de fusão. Depois da fusão, a gente tem o Synchro, que são os monstros brancos. A carta deles é branca e para invocar eles você precisa de um monstro Tunner e um ou mais não Tunners. Os monstros Tunners é como se eles fossem é como se eles fossem um tipo de monstro, por exemplo, dragão, feiticeiro, alguma coisa assim. E os monstros Synchro você precisa de um Tunner, por exemplo, o aliado da justiça Castator. Ele é um Synchro de level 5. Para invocar ele, você vai precisar de um Tunner e um não Tunner, cujos levels somem 5. Não pode ser nem mais nem menos. Os Exidos ou XYZ são as cartas pretas, que para invocar eles você precisa de monstros do mesmo level. Só que, diferente de todas as outras cartas, eles não são. Os monstros usados para invocar eles não são enviados ao cemitério. Eles continuam em campo e são usados para ativar o efeito do monstro Exido. Depois, e os mais novos, os mais atuais, são os monstros Pendulum, que eles é como se fosse uma junção de monstro com carta mágica. Mas pelo fato de eles serem muito recentes, eu não sei explicar direito como usar eles. Isso aí, boa explicação do Ronaldo, facilitou bastante minha vida. E os monstros TCG, Ronaldo, que tá aqui? TCG Isso. são as cartas do Trading Card Game. Que assim, o Eagle ele é dividido em duas coisas, o TCG e o OCG. O Certo. TCG é o Trading Card Game, que é o jogo de cartas tradicional. São as cartas oficiais com efeito e desenho feita nos Estados Unidos. São as cartas em inglês. Muitas delas são censuradas por motivos muito bestas, mas são as oficiais de campeonatos. As Uhum. OCG são as Occidental Card Game, que são as cartas do Ocidente, do Japão. As cartas do Japão. Uhum. E a maioria das cartas tem sua versão TCG e OCG, sendo que a OCG lança primeiro e depois é feita uma versão do TCG. Mas algumas cartas, como a Tartaruga Branca de 30 mil anos, só tem versão OCG. Não me pergunte o porquê. E não é proibida, né, no Dueling. Não, então, quando você vai criar uma sala no valendo pontos, que assim, você tem quatro tipos de arenas. Três delas não valem ponto nenhum. Na Advanced, que é a azul, você vale ponto. Você tem como escolher o formato, sendo que as opções são TCG e a outra é TCG mais OCG. Uhum. Perfeito. E eu tô com Scrap Iron, viu, Ronaldo? Uma dica, não falem as cartas que você usa pro seu oponente. Mas você conhece meu deck, cara. Você que me ajudou a criar ele, então. É, Ah. Mas pros caras que vocês não conhecem, vocês não podem falar as cartas, que isso vai facilitar a vida do cara, eu acho, um pouco, né? não é recomendado. Por exemplo,
Imagine que você use um deck focado só em armadilhas. Você quase não usa cartas mágicas e monstros você é obrigado a ter. Você não consegue duelar sem monstros. Na verdade, na real, você não consegue duelar sem. Você precisa de pelo menos duas dessas dos tipos das cartas, pelo que eu percebi. Ou você duela com monstro e armadilha, ou com monstro e mágica, ou com monstro, mágica e armadilha. Só com monstro ou só com mágica e armadilha não dá. É muito. Se der, pra não vierem falar que dá. Se der, é muito difícil. Então, por exemplo, digamos que o seu deck possui 20 monstros e 20 armadilhas. E você fala isso pro cara que você vai duelar. Ele pode ir lá no baralho dele, no caso do dueling, que você não precisa comprar a carta, e colocar uma carta armadilha que chama Royal Decree, ou Decreto Real, em português. O efeito dela, ela é uma armadilha contínua, e o efeito dela, ela simplesmente nega todas as outras armadilhas no campo. Ou seja, ele vai restringir você a usar apenas os monstros. E pelo fato de você não ter carta mágica, você não vai ter como destruir essa carta. A não ser com um efeito de monstro. Mas é improvável, então toma cuidado. É, toma cuidado com isso aí, cara. E eu já fui em evento de. Eu fui em evento de anime, tipo Anime Friends, cara. Que os cara. Já saiu até treta lá uma vez, porque o cara tava usando carta proibida. Os caras começaram a gritar, velho. Então, é o tipo, é porque as cartas proibidas, a maioria, não é todas, mas a maioria tem um motivo pra estar banida. Uhum. E meio que é o tipo de coisa que você tem que combinar antes do duelo começar. Sim, pessoas usando cartas japonesas. Uma vez uma pessoa quis usar um deck de carta japonesa contra um cara lá no Anime Friends e o cara achou ruim. Falou que, tipo, só a pessoa sabia o que a carta fazia e eles não. E isso ia ser injusto. Isso eu acho que é babaquice. Porque hoje em dia existe, todo mundo tem Google no celular, é só jogar o nome da carta que aparece o efeito dela em inglês, em até português, se você quiser. E fora que a maioria das cartas usadas hoje em dia são muito conhecidas. É difícil você achar cartas que alguém nunca ouviu falar, sendo usadas em tipo duelos sérios assim. Então, meio que, por exemplo, o Sangan é um dos monstros mais conhecidos de todos. Ele tá proibido hoje em dia, mas ele é muito conhecido. E é o efeito dele todo mundo conhece. Quando ele é enviado ao cemitério, você adiciona para sua mão um monstro de 1500 ou menos de ataque. Sim. Então, tipo, é o tipo de carta que não faz sentido você reclamar de não poder ler o efeito, porque todo mundo sabe o efeito. É, eu acho que foi mais medo, caramba. É, bem capaz. Mas e aí, já tá pronto pra duelar já? Opa, demorou, vamos lá. Bora. Vamos lá. Duel Run. Faz aí. Vou criar na verde. Beleza. Meu nick é Prodigy Soul. Só. Pera aí, só não tô entendendo por que não tá dando. Por que elas estão apagadas? Eu acho Você que. deve, você deve estar com uma carta proibida no deck? Deixa eu ver. Eu acho que não, cara. Deixa eu ver aqui. Carta proibida, carta proibida, carta proibida. Eu não tô dando carta proibida, cara. E não tá dando. Não sei, eu vou tentar criar no cinza. Olha aí se consegue entrar. É a segunda sala. Pera aí, eu tô com 42 cartas. Será que não é esse problema? Não, no seu deck você tem que ter no mínimo 40 e no máximo 60. Entendi. Pera aí, então. Vamos ver se agora vai. É como que é o seu nome? É, Prodigy? eu vou mandar aqui na conf. Aí você só copia e cola. Beleza.
Olha só que interessante. É, Bom, eu não tô te achando, cara. Eu acho que eu vou fazer a sala e eu te chamo. pode ser. Vai ser no United, beleza? Beleza. Coloca single, né? Isso. Beleza. Vai ser. Vai ser Ronaldo a senha 554. Isso. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. O... Essa parte depois se edita, mas tipo, corta tudo que for desnecessário, tá? Beleza. Então, Vamos lá. galera, ó. Você já fica intimidado com o cara quando as cartas do cara já tem um desenho em cima. Não, cara, isso não é nada. Eu sou tão legal que eu vou te deixar ficar com o primeiro turno. Ah, obrigado. Bom, vamos ver o que veio aqui. Bom, a gente vai começar setando essa. A gente seta essa também. E a gente joga em modo de defesa. E passa o turno. Ah, vamos lá. Bem, eu vou começar. Eu vou ativar o efeito do monstro na minha mão. Se você tem monstros no campo e eu não, eu posso cortar o ataque dele e a defesa pela metade e invoco ele especialmente. Ok. Então eu vou. Eu seto uma carta virada para baixo, um monstro virado para baixo, eu jogo duas cartas viradas para baixo e passo. Uma Bom, coisa galera, interessante, eu vou perder, mas fala aí. uma coisa interessante pro pessoal que tá começando a jogar agora é que ou a maioria, se você for comprar um deck pronto na vida real, ele vai vir com um livro de regras que vai explicar a maior parte do que eu falei até agora. Mas caso você queira jogar só pela internet, porque as cartas no Brasil são muito caras, é o seguinte, aqui, pega tudo aquilo que eu falei e usa pra se montar um deck de acordo com o que você gosta. Então, pra você jogar, você vai ter a sua Drawn Phase, que é quando você compra a carta no começo do turno. A Standby Phase, que é quando alguns efeitos ocorrem, e a Main Phase 1. Na Main Phase 1, você pode invocar um monstro normalmente, que é quando você invoca sem usar efeito nenhum, e especialmente quantos você quiser. Mas, ó, mais fácil, conforme a gente for jogando, vocês vão entendendo melhor. Sim. Bom, eu ativo o Hammer Shot e isso aqui. O Hammershot destrói o monstro com maior ataque em campo. Sim. Vamos lá, a gente dá Tograve nele também. E. E a gente tenta atacar, né? Porque a gente é guerreiro, né? Nesse momento, o efeito da minha White Stone of Legend é ativado. Quando ela é enviada ao cemitério, eu posso adicionar um dragão branco de olhos azuis do meu deck pra minha mão. Filha da puta. Dragão branco, cara. Começou você com seus dragão branco já. Bom, eu tô end turn. Vamos lá. Nossa, isso é muito. E, ó, gente, se liga no que é ter sorte. Eu ativo Ancient Rules. Essa carta também permite invocar um monstro de level 5 ou maior, um monstro normal de level 5 ou maior, especialmente da minha mão. Eu invoco o dragão branco. Pessoas geralmente usam essa carta para invocar o dragão branco, né? É bem Tem no comum deck. ver. Uhum. E aí agora eu ataco o seu Haunter Dragon. Pera aí. Um reforço. Ou agora, vou me explicar pro pessoal o que aconteceu ou... Pode explicar, claro.
Vamos lá então. O seguinte, gente, a Mirror Force ela é ativada quando um monstro declara um ataque. Foi o que eu fiz, eu declarei um ataque com o dragão branco. E o efeito dela, ela destrói todos os monstros em modo de ataque que o oponente controla. Entretanto, eu ativo a minha Counter Trap Dark Bribe. Que, né, quando o oponente ativa uma mágica ou armadilha, ele compra uma carta e o efeito da mágica e armadilha é negada. Então ela é destruída. Isso aí. Ops. Aí agora você vai dar end turn. Não, eu ataquei. O ataque Ah, você continua. atacou? Eu não posso mais ativar nenhuma, né? Ah, eu não, eu acho que pode. Então, no Você pode, caso. beleza? Lembrando Mas que essa carta nunca vai ser destruída porque ela é foda. né? Bom, nesse caso eu sou obrigado a encerrar o turno. Bom, agora. Podemos ver. Ah, eu sei que você vai ativar o Scrap Iron se eu atacar, então. Por que você tem certeza disso? Pode ser que sim, pode ser que não. Você não sabe, meu amigo. Lorde dos Dragões. Uhum. Com ele eu posso. Como que é o efeito dele, cara? Monstros dragão não podem ser alvo de efeitos de cartas. Ele é um monstro dragão, ou não? Não, né? Ele é Spellcaster. Ele é um feiticeiro. Hum, bom. Bom isso. Eu vou invocar a Maiden o Chase of Blue E vai invocar outro e dragão vou branco. encerrar. Você vai Logo, atacar logo. ela. Exato. Pra quem não conhece, o efeito dessa menininha de cabelo azul é muito simples. Quando é alvo de um ataque, eu nego o ataque, mudo a posição de batalha dela e invoco um dragão branco da minha mão, deck ou cemitério. Sim. E de Agora, bônus, agora toma isso. e de bônus, o se ela for alvo de um efeito, eu invoco um dragão branco da minha mão, deck ou cemitério. Uhum. Mas o efeito dela só pode ser ativado uma vez por turno. Sim, ó, que bonito. Também tem uma. Legal, mas eu já tenho um dragão branco em campo. Quantos você tem? Nenhum. Ai. Exato. Aí. Tá bom, cara. Vai. Hum, eu vou sacrificar o Golem Dragon para fazer uma invocação avançada do Vice Dragon. E eu vou usar o meu dragão branco. Não, eu vou usar o meu dragão branco para atacar a sua Maiden. Então ela foi atacada. E eu vou aqui no meu deck. Na verdade, ela nega o ataque e muda a posição de batalha. Ah, é? Nossa, é Eu mesmo, não- ela vira em É, defesa, né? Pode crer. isso. Nossa, fiz bosta. Aí eu invoco um dragão do deck, né? Do seu deck, ou da sua mão, ou do seu cemitério. Não! Não é Pô, assim, gente, cara. isso é uma das fraquezas do Dueling. Para quem não conhece, ele não é um simulador de cartas. Nele você pode, de duelos, você pode fazer o que você quiser. Se eu quiser abrir meu deck agora, pegar um monstro e colocar no campo, eu posso. É, ó, exemplo isso aqui, ó. Eu pego aqui, invoco isso aqui que não tem nada a ver, que tá longe de vir, Do nada, do nada. Ele é por embaralha isso de mesmo. novo. Mas como a gente tá jogando certo, né? Aham. Aí eu vou devolver pro deck. Isso, o seu dragão que você jogou pro cemitério, não sei porquê Eu também. vou, eu vou devolver pro deck também. Peguei aqui um dragão branco. Coloquei em posição de ataque, que foi o efeito dele quando ele atacou a menininha. Aí Aí eu você pego esse coloca o dragão seu aqui. Alexandrite Dragon de volta no. E aqui também, eu posso pegar qualquer carta do cemitério e colocar no deck de novo, cara.
Sim. É uma das desvantagens do Dueling, porque tem muita gente que, tipo, não joga certo. Ah, mas aí é só você falar, ô, filho Aí, da puta. é pra isso que Tá? serve o botão ali embaixo, Call Admin. Hum, Você chama o administrador do site e ele resolve. banindo. Agora se dá shuffle no seu deck, que é pra ele embaralhar. Beleza. Beleza, agora eu ataco de novo usando Vice Dragon. Aí ela agora vai pro inferno, porque já. Exato. O efeito dela só pode ser ativado uma vez por turno. E Isso. eu vou terminar por aqui. Eu sacrifico um monstro de 7 estrelas é quando? É quantas cartas? É uma só? Duas. Uma coisa interessante de explicar pra galera é Aham. que existem invocações avançadas. Para você invocar um monstro de level 5 e 6, você precisa sacrificar um monstro. Para você invocar um monstro de 7, 8 ou 9, você precisa sacrificar dois. De 10 pra cima, você sacrifica três. Isso. Aí invoquei o dragão negro de olhos vermelhos. Exato. E o cachorro do Ronaldo quer participar. E aí, Nina? Depois você consegue tirar o som dela. Acho que não, mas vamos ver. Acho que sim. Bom, gente, desculpa aí, minha cachorrinha decidiu latir no meio da gravação. Foi mal. Bom, aí a gente faz o seguinte agora, ó. A gente pode tanto atacar a menininha e ele invocar mais um dragão, e a gente se ferrar Exato. de tabela, ou a gente pode. Ah, foda-se, velho. Beleza, ele é destruído e eu tomo 400 pontos de dano. Aê! Nossa, 400 pontos. O cara tá comemorando. Bom, ok. Eu vou jogar uma carta virada pra baixo e vou encerrar o turno. Boa escolha. Encerra isso. E agora a gente não faz nada, a gente dá end turn. Eu ativo o Ancient Rules. Já usei ela uma vez, não vou explicar o efeito de novo. O pessoal já sabe, invoco o monstro da minha mão. E agora, uma coisa que eu gosto muito de fazer nesse deck, vou fazer uma overlay e invocar um monstro XYZ, usando meus dois dragões brancos. Os Hum, monstros XYZ ficam no extra deck, para quem não sabe, e eles e agora eu vou invocar o Thunder End Dragon, que é um XYZ de level 8. e me fode, né? Porque. E agora eu vou ativar o efeito dele. Uma vez por turno, eu mando um material dele pro cemitério e destruo todos os outros monstros em campo. Tanto meu quanto o seu ou só meu? Todos. Ok. Com exceção do Thunder End, todos são destruídos. Pronto. E agora eu ataco diretamente. Magic Cylinder, eu Magic ativo a Trap Jammer. Isso Explicando. faz. Magic Cylinder, quando o oponente declara um ataque, o ataque é negado e ela causa dano ao O oponente mesmo igual dano ao poder de ataque. do poder de ataque. É isso aí, faz o E quê? a Trap Jammer, quando o oponente ativa uma carta armadilha durante a fase de batalha, eu nego a ativação e destruo a carta. Entendi. Da mesma forma, se você tiver ainda outra armadilha para negar o ataque, você pode ativar. Posso? Pode. Se não, eu tomo ataque. Sim. Bom, isso aqui tá. Ok. Fazer o quê, né? Logo meus dragões voltarão. Mas já que assim eu termino o turno. Bom, aqui a gente não tem mais o que fazer, a gente só seta isso aqui. Coloca e seta isso aqui também. Vou ativar o tufão místico do espaço. Destrói uma mágica ou armadilha no campo. Vou destruir essa. Scrap Iron, né?
E eu encerro. Hum. Uhum. Eu flipo ela, coloco o Beleza. modo de ataque e ataco direto. Eu sei que alguma coisa vai impedir ali, ó. Eu ativo a prisão dimensional. Sabe? Quando um oponente declara, o monstro do oponente declara um ataque, eu faço alvo desse monstro e mando esse monstro pra fora do jogo. Isso aí. Para fora do jogo, jovem amigo. Ah, é. Então ele é Banish? Banish. Isso. Ele é Banish. Já joguei Ó, para os você. Banish tá ficando aqui agora? Antigamente não era aqui também. Sim, é por causa dos monstros Pendulum. Agora eles ficam em cima do Extra Deck e do deck. Você toma uma carta e passar. Deu certo. Seta um monstro e passo. Eu normal summon o Mirage Dragon. Armadilhas não podem ser ativadas durante a fase de batalha. Então eu ataco ele, sendo que ele não tem perigo de nenhuma armadilha ser Ativada, ativada. mas o efeito do meu Exploder Dragon. Quando ele é destruído por batalha e enviado ao cemitério, eu posso destruir o monstro que destruiu ele. É, você tem feito pra tudo, né, cara? É lógico. Ok. Ah, uma coisa que é bom explicar pro pessoal é que quando um monstro está em modo de defesa e é atacado, o jogador que controla esse monstro não recebe dano. Apenas se o monstro estiver em modo de ataque ou for um ataque direto. Putz, cara. Tem nada, mano. Eu invoco o Kaiba, né? E ataco diretamente com ele. Pera aí. Tá bom. Ok. Minha carta que eu tô querendo, cara. Não veio. Mas essa vai ajudar bastante. As espadas da luz reveladora Uhum. flipam os monstros do oponente. E enquanto ela fica em campo por 3 rodadas e enquanto ela tem campo, monstros do oponente não podem declarar ataques. Olha só que carta interessante que veio pra mim agora. Lembrando que a gente pode marcar, né, quantas rodadas ela fica. Sim, Deixa eu coloque um arrastar contador. aqui. Uma. Não é muito recente do Dueling, mas é novidade. É. Antigamente não era possível. A gente joga Dueling desde quando? 2012, né, mais ou menos. Ah, eu acho que é 2010. 2010, né? Uhum. 4 anos. 4 anos no Eu... Dueling. Fora dele, ixi, mano. 4 anos e eu ainda não aprendi a jogar, ó. Tá certo. Teve uma vez que eu jogava todo dia, eu tava aprendendo, tava pegando jeito. Aí eu desisti. Como todo bom Pera aí, jogo, já volto, rapidão, pera aí. E aí, galera, voltamos. Ronaldo tá aí? É lógico. Bom, eu fui abrir a porta pro meu pai, só Cara, que... eu acho melhor a gente terminar esse duelo e, tipo, quando der a gente gravar outro. Ah, beleza, então. Meio que o Ronaldo também tá meio ocupado lá, né? Não, é porque eu acho que tá uma bosta mesmo. Não tá, cara, tá muito foda.
Então, mas tá dando 39 minutos, você consegue acelerar? O vídeo, É. acelerar, acelerar, como assim? Tipo, pra passar as coisas muito mais rápido do que elas realmente aconteceram. Não, mas é legal ficar o vídeo grande, não é? É, mas de 1 hora? Não, a gente acaba nos. Tá 40 minutos agora, a gente faz 45. Vamos acabar esse duelo agora, então. Eu vou cortar essa parte que a gente tá conversando, vamos acabar agora, mano. Vamos Aceita? tentar. Uhum. Vai. 3, 2, 1. Então, galera, voltamos aqui. Já deu 2 turnos, Ronaldo? Já, agora vai. Não, não, o segundo turno começa agora. Ah, tá. Eu vou setar uma carta e vou passar. Agora vai o segundo turno. Aí eu coloco o contador. Sumo Dragon. E ataco. Pode atacar? Você pode. Pode, né? Eu ativo os cilindros mágicos. Tome, e tome. Isso nega o seu ataque e causa dano igual ao poder de ataque do monstro que atacou. Certo. Invoco o Mirage Dragon. Certo. Ativo a prisão dimensional. Ela é banida, né? Aham. Mandando seu monstro pra fora do jogo. Certo. É isso aí, agora já é a terceira, né? Isso. Agora eu ativo o Tufão Místico do Espaço. Destruo essa. Essa. É, você não seria uma muito foda, não. E termina. E a espada termina também. Exato. Dragão bebê. Isso. E eu ataco. Pelo efeito dele, o monstro que destrói ele em batalha é destruído. Como assim? Ah, tá. Tá, vai. Vamos lá. Eu ataco com o Mirage Dragon. Pelo efeito dele, você não pode ativar armadilhas até o fim da Battle Phase. Ok. E eu passo. Eu ataco diretamente. Mais 600. Interessante. Ah, Eu vou ativar a carta armadilha Breakthrough Skill. Ela funciona assim, eu escolho um monstro com um monstro de efeito que você controla e nego o efeito dele até o fim do turno. e você escolheu ele. Sim. Então eu não vou poder invocar os dragões, já que o efeito dele é invocar os dragões. Na verdade, você pode ativar o efeito dela de quando ela é alvo de um efeito, você invoca um dragão da sua mão, deck ou cemitério. Ah, tá. Então, vai. Vai? Ah, tá. Eu invoco o dragão. É. Isso. Aí, mas o efeito dela é negado até o fim do turno. Porém, o efeito dela é ativado em vez de ser negado, então, tipo, ele invoca mesmo assim. Mas agora eu ataco usando o meu Mirage Dragon. Como seu monstro tem um modo de ataque, você recebe dano. Putz.
Agora vai, cara. Eu ativo a Mirror Force. Destrói ele e o Alexandrite. Sim. Bacana, hein? É isso que ele vai fazer. Eu ataco diretamente com o Mirage Dragon. Por que, cara? Por quê? É isso aí, como já sabíamos. Não, cara, você jogou bem. You lose. E você win. O jogo parece complicado, mas é apenas uma questão de prática. Depois de um tempo você pega o jeito. Sim. Então é isso, galera. A gente tá encerrando o vídeo aqui. Ficou grande. Ficou quantos minutos? Deixa eu ver aqui. Ficou 46 minutos. Ficou grande. Então é isso aí, galera. Vai rolar uma editada, né? Vai rolar uma editadinha. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir. Até a próxima. E dê like e favorite o vídeo, tá bom? Lembrando que sempre que quiserem duelos, eu estou aqui. É isso aí.